Oi, gente, mais uma vez, filosofia agora, ok? Aqui, ó, mais uma vez eu vou deixar para vocês o quadro dos principais períodos da história da filosofia ocidental. Deixei nesse slide também para que vocês não esqueçam isso. Dá para ressignificar também, e aí ressignificar, tipo, reescrever como que funciona ali os princípios da filosofia, a ideia. Qualquer aluno meu sabe fazer esse quadro a partir de uma linha do tempo filosófica, do marco zero, a partir da não existência filosófica com o mito. Então, a partir do mito, que é o marco zero, até a filosofia antiga, né, os pré-socráticos e tudo, até a gente chegar na filosofia contemporânea, que é o que a gente tem hoje. Tá bom? Então, eu deixei aqui mais uma vez, eu não quis tirar, foi proposital, isso é importante pra gente. E quem não tem o meu material, pode me pedir as primeiras aulas que não está no material de vocês. É um material meu, particular, que eu cedo para vocês. Eu cedo também dois livros a partir da filosofia. Então, é importante a gente ter esse material também, a gente ressignificar isso. Posso fazer isso escrevendo no caderno, em vídeo, como eu falei na aula de sociologia. Faz um vídeo, né? Tenta ressignificar as falas, para a gente entender quem é o cara que está gritando com a gente ali, qual é o filósofo que está gritando com a gente ali, para a gente entender isso. Lembrando que eu não sou a favor de se treinar filosofia e sociologia. Penso que não é se treinando, é se entendendo. E como que eu entendo? Lendo, ok? A partir do momento que eu faço uma boa leitura filosófica, que eu entendo as três premissas da filosofia, a primeira como um conhecimento, o plus de que tudo me traz um conhecimento. Então, a primeira premissa filosófica é o conhecimento. E o conhecimento ele vem a partir do espantamento, do espantar da coisa, né? de eu me admirar com aquilo. O que é isso que vai trazer para mim? Um questionamento. Então, o conhecimento ele vem a partir de um espanto. Eu me espanto com aquilo, eu questiono aquilo e esse conhecimento vem a mim. Segunda premissa é a estética. Qual é a estética no sentido de apresentação? E toda a apresentação filosófica ela é bela, no sentido de que ela traz uma mostra para mim, né? Ela se mostra de alguma forma. Então, é uma estética, aquilo está sendo apresentado para mim. E a terceira premissa filosófica é tudo tem que me trazer uma ética, tudo está dentro de uma composição ética, e essa ética, ela é essa arte do bem viver, né? O que esse conhecimento, o que essa estética me trouxe? Qual é a arte do bem viver? Ou seja, qual é a ética que está me trazendo esse material, tá? Então, eu deixei aqui de propósito, vocês podem olhar, pode ressignificar, pode dar um Google, pesquisar outras coisas também, fiquem à vontade. Bom, vamos partir agora para o capítulo 8, o idealismo alemão e o pensamento romântico, a partir das páginas 152 até 186. Na aula passada, a gente falou sobre o Kant, né? A gente falou sobre a proposta kantiana. O Kant, ele vai ser um grande crítico, ele vai fazer um divisor de águas num pensamento posterior às preposições cartesianas, né, em René Descartes. O Descartes vai falar do cogito ergo sum, penso, logo existo. Penso, racionalizo, né, coloco nas preposições cartesianas, coloco tudo ali dentro do meu nichinhos, né, nos meus nichos, e aí eu vou sistematizar o conhecimento, eu vou sistematizar o saber, e eu vou racionalizar. O Kant, que foi a nossa aula passada, o Kant ele vai fazer uma grande crítica a essa racionalização cartesiana. Ele vai falar assim, beleza, nem só o empirismo, que é o conhecimento a partir das experiências, nem só o racionalismo nas preposições cartesianas. O homem pode conhecer por suas impressões ou de inúmeras outras formas, né? O homem não conhece pelo objeto. O objeto vai fazer o homem conhecer. Não, é o homem que dá sentido ao objeto. O homem, sendo ele racional, transcendental, sendo ele pelas experiências. Então, esse objeto, eu o vou conhecer. Ok? Eu conheço o objeto, ok? Dessa forma. Então, vamos lá.
Rememorando, a filosofia kantiana visa dar conta de o homem conhecer o real e o que dele apreende. Então, o que eu apreendi a partir desse objeto que está na minha mão, beleza? Então, essa é a ideia da filosofia kantiana. Essa foi a base para o idealismo alemão pós-kantiano. Qual é a base? As coisas estão para mim e eu apreendo as coisas. Eu vou ter uma condição de aprender e apreender. O que aquilo deixa em mim? Quais são as marcas que eu vou ressignificar a partir daquele conhecimento? Essa foi a base para o idealismo alemão pós-kantiano, pois trouxe um novo rumo ao pensamento filosófico, abandonando o sentido crítico e interpretando a filosofia transcendental pelos viés de construir um novo sistema de saber baseado na subjetividade e nos sentimentos. O idealismo alemão se vale no romantismo pela via do subjetivismo nas artes, na música e na filosofia. Ou seja, a estética para em si o poder de criação do artista. Veja aqui o subjetivismo, o eu do artista. O idealismo alemão pautado nesse processo de filosofia, ele vai estar muito coligado, tanto a filosofia quanto as artes, a partir do romantismo, que vai trabalhar, esse processo do romantismo, ele vai trabalhar o ser em si, ele vai trabalhar a subjetividade, ele vai trabalhar a concepção do eu do artista para a parte do romantismo. E para a parte da filosofia, ele vai chamar a conduta do homem, o homem como um objeto do conhecimento. Eu sou objeto do conhecimento. Eu conheço todas as coisas. O eu está para todas as coisas. Como é que ele vai fazer isso? Pautado na subjetividade, tudo que é subjetivo, pautado para o eu. Nos sentimentos. E esse sentimento aqui, a gente vai colocar uma preposição e uma ideia voltada para o inconsciente. O inconsciente freudiano, aquilo que eu não consigo dar nome, um elemento que há em mim, de uma maneira em que eu desconheço e que age em mim e por mim, de forma que eu não consigo dar conta, não consigo dar nome e não consigo dominar. A partir de Freud, o inconsciente, que é a parte da psicanálise fala, o inconsciente, o Freud vai dizer que o eu não é senhor na sua própria casa. Sheila, que loucura! Não precisa ter medo. Nas páginas do nosso material do poliedro, a gente tem isso também, fala um pouquinho do inconsciente, tanto freudiano quanto vindo do romantismo, dessa subjetividade e desses sentimentos, ok? A gente vai pautar isso. Bom, a gente vai começar falando sobre Fichte, que ele está pautado na página 155. O Fichte ele vai pautar uma filosofia, e ele vem num primeiro momento, ele vai pautar a filosofia como uma ciência, não mais como filia, amor ao conhecimento e à sabedoria. Ele sistematiza a filosofia de uma maneira em que ele poderia falar assim, olha, a filosofia tinha que ser uma ciência mesmo, porque ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E o Fichte, ele vai trazer como? Pela iluminação kantiana, o Fichte elabora sua filosofia centrada no eu puro. Abri o caderno do Enem, abri o vestibular, encontrei eu puro, lê o contexto, escreve do ladinho ali, Fichte. Esse cara fala do eu puro, ok? Ele vai falar do eu puro, porque quem já falou primeiro do eu antes dele? O Kant. Quando ele fala que não é o objeto, mas sou eu para o objeto. Então ele bebe das águas kantianas, que faz crítica a tudo que é racional, e ele vai elaborar uma filosofia pautada no eu
puro. Ah, é egocentrismo? Não, não é egocentrismo. Esse eu é, eu conheço, eu sei. Não é para eu elevar a minha forma de pensar e que eu sou melhor do que o outro. Não é isso, tá? Por favor, não é isso. Bom, pela iluminação kantiana, Fichte elabora sua filosofia centrada no eu puro. O eu fichtiano, como intuição intelectual, representa uma condição independente, incondicionada. Ela é uma condição independente, ela é uma condição que não se condiciona a nada. Olha, que coisa louca. Colocando o eu como princípio primeiro de toda a realidade. Um eu global e absoluto que dá origem ao idealismo e à valorização do subjetivismo, que muito influenciaria poetas e filósofos do movimento romântico. Então, esse eu é dentro, esse eu é puro, esse eu me faz conhecer todas as outras coisas exteriores a mim, tudo. Inclusive as minhas emoções, o outro, a ética, a estética, a política, a arte, a literatura, mas tudo a partir do eu puro, do subjetivismo. E aí ele vai pautar os limites do eu. Ele vai colocar primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio para os limites desse eu. Vai pautar o primeiro princípio como liberdade e afirmação. Qual é o limite do eu? Liberdade e afirmação. Segundo princípio do eu, necessidade e negação. A negação também é partida do eu. Nego um conhecimento, nego um fato, não aceito. Terceiro princípio do eu, limitação. Ele diz que mesmo esse eu puro, que conhece todas as coisas, é limitado em si. Segura a onda, limitado. Todos nós somos limitados em nós mesmos, ok? Mas isso não quer dizer que a gente não possa buscar o saber, tá? Não é isso também. Bom, quais são os pressupostos da filosofia fichtiana? O eu puro como fundamentação do idealismo. Então, o que é o idealismo? O idealismo vem de ideal. O ideal é o eu te faz conhecer todas as coisas. Qual é o limite? O próprio eu. Então, eu tenho um limite e eu posso até avançar, mas há um limite do eu. Esse limite do eu me faz conhecer o não eu, que é o outro que está fora de mim. Atividade cognitiva. O próximo pressuposto desse eu é uma atividade cognoscitiva. O que é uma atividade cognoscitiva? Cognoscitiva vem de cognitivo. Cognitivo é o estado de aprender, o estado de aprendizado, que tem a ver com poder conhecer também, ok? Então, eu tenho uma atividade, atividade vem de ação, então eu tenho uma ação em conhecer. Eu posso até ter limites, há um limite, mas eu tenho atividades cognoscitiva, eu posso conhecer e eu tenho uma atividade moral. Que atividade moral é essa? Subjetividade. Então, dentro do meu eu posso conhecer, eu tenho uma ação moral, uma atividade moral, que de certa forma é limitante e cerceadora. Eu posso conhecer todas as coisas, tal como a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso conhecer todas as coisas, mas eu também tenho que me impor um limite, ok? Não é um desafio do saber, agora eu posso tudo. Posso todas as coisas, mas eu tenho uma atividade subjetiva moral. Até onde eu posso ir? Moral não é moralismo, a gente já falou sobre isso.
Essa moral aqui está numa atividade muito pessoal, o que eu devo, o que eu posso, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, num pensamento ético, mas antes disso, numa condição moral, ok? A próxima é a consciência de que tudo deriva do eu. O Fichte traz uma ideia de que tudo que está fora, ele já partiu de um princípio de que deriva do eu. E esse eu, mais uma vez, deixa eu respirar. Esse eu, mais uma vez, não é o meu estado egocêntrico, pelo amor da deusa. Não é um estado egocêntrico. Esse eu é um estado de pensamento, um estado de construção de ideias. Quando esse idealismo alemão pensa a partir do subjetivismo, do romantismo, eu crio inúmeras formas de pensamento, onde? Fora da minha cabeça? Não, dentro da minha cabeça. E não é paranoia, gente, não é isso. Mas eu crio as condições de pensar. Sheila, está quase programação neurolinguística isso, PNL. Não, mas é o crer que a consciência de que tudo deriva do eu. Eu posso, eu construo. E mais uma vez, eu posso, eu construo, não é egocentrismo, há uma subjetividade de responsabilidade. Vamos trocar em miúdo isso para a gente poder entender melhor isso? Vai ter o Enem, vai ter. Como que eu passo? Se eu me esmerar no saber, sentada a bundinha, aí assistindo, ressignificando as aulas, treinando as exatas, eu tenho condição e consciência de que tudo deriva do eu. Eu posso estudar para fazer a prova para você? Mas você, essa estrutura, é egocentrismo? Não, é mérito. E aí ele é de quem? Meu ou seu? Seu. Ok? Das suas ações. E a autoconsciência só é possível através do confronto com o não eu. Ui, Sheila, como é que é isso? A autoconsciência, a consciência de si, autoconsciência, minha própria consciência, ela só existe, ela só é possível a partir de um confronto com o não eu, com aquilo que que é fora de mim. Então, eu tenho autoconsciência de que se eu não estudei para passar naquela prova, óbvio, eu não podia ser aprovado. Quem é o não aprovado? O não eu. Porque o eu já fez o papel. Ok? Mais uma vez, esse eu não é egocentrismo, mas é um estado e condição condição dessa consciência do saber. Do que a gente está falando? Filosofia. Filosofia é o quê? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Posso implicar as três premissas? Sempre. Ok? Então, essa é a filosofia fichteana. O Fichte vai falar de quê? Eu puro. Tudo para ele parte do eu puro. Ok? Ouvimos falar sobre o eu puro, o Fichte. Próximo, cara, é o Schelling. Deixa eu beber uma aguinha. O filósofo, segundo o filósofo, a natureza se mostra como produção de inteligência inconsciente. Mais uma vez, a palavrinha inconsciente ela vai ser muito implicada, bastante aplicada também, a partir do romantismo, tanto na filosofia quanto nas artes, tá? Então vamos lá, segundo o filósofo, a natureza se mostra como uma produção de inteligência inconsciente que opera dentro dela. A toda força natural que se expande contrapõe-se a um limite de tempos em tempos. E cada fase desdobrada do encontro entre uma força e outra, a expansiva e a limitante, corresponde a um nível natural cada vez mais elevado e evoluído. Nessa objetivação, o nível mais alto da natureza é o homem, pois neste se manifesta o espírito que permanece adormecido em outros níveis naturais.
Eu achei essa fala muito própria do momento que a gente está vivendo. Ela é uma fala filosófica, transcendental, mas ela é extremamente biológica para esse momento que a gente está vivendo. Numa escala, segundo o filósofo, a natureza, a gente está falando de natureza, tanto a natureza cognosciva, que eu entendo a minha faculdade do eu puro do Fichte lá, essa natureza que me faz pensar, ser pensante, como a natureza reino animal, ok? Reino animal, vegetal, e eu não vou entrar na seara da Gisele porque eu não sou inteligente tanto quanto, entendeu? Essa natureza global que eu falei lá, em sociologia nos movimentos ecológicos, a gente está cuidando do planeta, não existe nada fora. Quando eu jogo fora, eu não estou jogando, na verdade, eu não estou jogando fora, eu estou dentro. Essa natureza se mostra como produção de inteligência inconsciente. Está acontecendo, tá? O gatinho continua miando lá, bebendo leite, o cachorrinho fazendo au-au, e a gente aqui se ferrando por causa do Covid, enfim. E o Covid, por sua vez, por ser um vírus, proliferando. É a natureza dele. Vai proliferar. Que opera dentro dela. Uma natureza inconsciente. Sheila está dizendo que o vírus é inconsciente, metaforicamente, inferno. Tá? Vamos lá para a gente poder entender a fala. A toda forma natural que se expande, ó, o que o vírus fez com a gente agora? Ele está fazendo o quê? Expandindo. Toda forma natural que se expande contrapõe-se a um limite. Quem está limitado agora? Quem está encarcerado agora? Os humanos. Não é essa a ideia? De tempos em tempos e a cada fase desdobrada do encontro entre uma força e outra. O vírus quer se expandir e a gente quer. Ou a gente se afasta, quem está na linha de frente está combatendo, então tem uma força do vírus e a nossa força aqui. A expansiva, que é a do vírus, e a limitante, que é a nossa temporariamente. Por quê? Que a nossa força hoje, ela está limitante. Corresponde a um nível natural cada vez mais elevado e evoluído. A gente está nesse processo de evolução. Nessa objetivação, por que é objetivo? Porque é global, todo mundo está passando pelo que a gente está passando, ok? O nível mais alto da natureza é quem? O homem. Pois neste se manifesta o espírito que permanece adormecido em outros níveis naturais. Automaticamente, a filosofia da natureza, tratada por Schelling, diz que nós estamos no topo dessa cadeia. Não briguem comigo, é o cara que está dizendo. Nós estamos, metaforicamente, com uma realidade do que a gente está vivendo. Estou falando metafórico porque eu estou usando essa metáfora como um exemplo. Mas essa metáfora é tão real que nos faz não estar aqui pessoalmente discutindo essa aula. Por isso que eu estou usando ela como metáfora à condição do Covid-19. E o que a gente faz? Na objetivação, o nível mais alto da natureza é o homem, pois nesse se manifesta o espírito que permanece adormecido em outros níveis naturais. Esse nível de escala maior, que é o homem, automaticamente daqui a pouco a gente vai mudar a condição. Nós vamos expandir e o vírus vai ser limitante, ok? Ele vai estar numa condição de limitado, ok? Nós vamos limitar o vírus. Essa fala de Schelling serve para qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Nós somos forças que expandimos e retraímos, expandimos e limitamos. Eu posso colocar isso a partir do idealismo alemão exclusivamente para o inconsciente e consciência humana, que vai se expressar consciente, tudo que eu vivo e faço, inconsciente, aquilo que eu vivo e faço e nem sei por que eu fiz. Mais uma vez, caí no mesmo erro. Eu disse que no dia seguinte eu ia acordar cedo e eu ia fazer um cronograma para estudar o dia todo. Não consegui fazer. Tem uma força que expande em mim que se chama preguiça. Qual é o conceito inconsciente dessa preguiça? É medo? Autossabotagem? Mas lembre-se que
numa escala maior, eu sou o governante. Volta para o Fichte. Quem é o agente? Eu. Eu sou responsável. E o que o Schelling está dizendo? O nível mais alto da natureza é o homem. Então, quem me governa? É a preguiça ou meu estado consciente de que eu tenho um vestibular e um Enem para prestar? Então, essa é a minha condição. Filosofia, você enfia ela em qualquer lugar. Você só precisa trabalhar as premissas filosóficas, ok? O sistema de Schelling trouxe para a filosofia, primeiro, muitas outras coisas, mas aqui ele colocou a filosofia da natureza e o idealismo transcendental. Esse idealismo transcendental, ele é uma atividade real e atividade ideal. E eu entendo a atividade real e a atividade ideal como? O ideal é que eu encare e entenda o real. Qual é o ideal hoje para a situação que a gente está vivendo na primeira condição de Covid-19? Isolamento e distanciamento social. Isso é o real. Qual é o ideal? Manter-me em casa, até que tudo isso pare. Bom, por conta dessa mesma condição, qual é a atividade real? Eu tenho que assistir aulas online. Qual é o ideal diante do real? Assistir as minhas aulas online. Então, como que eu encaro o ideal? A partir do momento que eu como eu encontro o ideal? Meu desejo é encontrar o ideal para a minha vida. Como que eu encontro o ideal para a minha vida? Encarando a atividade real, ok? Aceita que dói menos. É assim que a gente faz com a filosofia. Qual é a realidade? Eu quero o ideal para a minha vida. Pega a realidade atual e trabalha em cima dela. E você vai unir o ideal e o real, ok? Me faço entendida? Tá bom, Adriano? Tá tudo bem? Deixa eu beber mais água, para não acelerar, não. O Schelling também vai trazer o homem como um fim último da natureza, a melhor criação. Então, ele vai dizer que há no topo, né, o homem como fim último da natureza. E ele vai trazer a proposta de uma filosofia estética a partir de um eu fichteano. Ó, um bebendo na fonte do outro. Então, o Schelling também vai falar o eu fichteano. O que é o eu fichteano? Um eu puro, tá? Um eu que dele parte todas as coisas. E o que não é todas as coisas é um não eu, tá? O que não existe ainda é um não eu. Bom, a gente vai ter um outro cara aqui, que ele é conhecido como pessimista, né? Depois a gente vai falar de um outro cara também do niilismo, que é o L. Bigodon, Nietzsche. Mas não é hoje não, acho que na próxima semana a gente vai falar do L. Bigodon, o Nietzsche, que é um cara também do vazio, do niilismo e tal. Mas a partir desse momento, Schopenhauer, 1788, 1860... o pensamento de Schopenhauer trouxe para a filosofia as seguintes ideias. O mundo é o meu tesão. O mundo é a minha vontade. Eu gosto do Clóvis de Barros, que ele fala exatamente isso. O mundo é tesão. O mundo só existe porque tem tesão, porque tem vontade, porque tem desejo. E a fala desejo é uma fala freudiana. O Freud vai falar de desejo como pulsões também, pulsões de vida. O desejo é aquilo que te move, o que te faz levantar da cama todas as manhãs. Se não está conseguindo levantar da cama de manhã, nem que seja para fazer o xixi, meu irmão, está faltando tesão, está faltando desejo, está faltando vontade, projeto de vida. Como que eu faço isso? Voltando lá, ó, encarando o real para eu encontrar o ideal. Ok? Não adianta também ficar na cama pensando no que poderia ser, se o que a realidade hoje é essa. A gente precisa choque dados de realidade. Então, volta lá. O pensamento de Schopenhauer vai trazer que o mundo é a minha representação.
Representação traduz-se por o mundo é a minha vontade, é o eterno querer viver, é o eterno tesão pela vida, é o eterno desejo, é a eterna vontade de viver, tanto do sujeito quanto do objeto. Isso traz umas coisas muito importantes. Eu quero a minha garrafa e ela precisa me querer também. Esse objeto traduz-se para inúmeras coisas, inclusive para o ser amado. Sheila, você está dizendo que o meu ser amado é um objeto? Jamais. Ele não é usável. Tem gente que usa, né? Pessoas, situações, amigos, família, familiares, né? Usam mesmo, sem pena e sem dó, né? Mas não é nesse sentido de objeto de uso, mas como um não eu, que esse outro, essa outra coisa ficou feio, mas é mais ou menos isso. Inclusive isso, porque se o outro não quer estar comigo na condição de pai, de mãe, de irmão, de marido, de empregador, é direito dele, porque ele também tem um tesão, também tem um desejo, também tem uma vontade, ok? Então, Schopenhauer vai dizer que a vida é a minha vontade, isso é o mesmo que representação. O mundo é a minha representação. Mais uma vez, uma subjetividade. Eu crio a minha realidade. Eita, Sheila, tu tá igual o povo da PNL. Não, eu faço acontecer. Eu levanto o bumbum da cadeira e vou lá fazer acontecer. Eu quero. E quando eu chego lá, eu consigo fazer acontecer. A realidade conhecida, próxima ideia de Schopenhauer, a realidade conhecida é uma ilusão do eu. Olha isso. Isso é uma coisa... Tem uma fala também do livro Mal-Estar na Civilização de Freud, que vai falar exatamente isso, que o sofrimento é ilusório e fantasioso, né? Irreal. Mas, Sheila, a gente está falando de dor, de sofrimento. Se eu desloco, se eu mudo de direção, eu posso até continuar sentindo 1, 2, 3 dias, mas depois vai passar. Eu vou ter tesão por outra coisa, eu vou ter desejo por outra coisa, eu vou deslocar isso. Mas, pois bem, a realidade conhecida é uma ilusão. Schopenhauer vai dizer que é uma ilusão do eu e de sua maneira de apreendê-la. Como que eu traduzo isso? Não passei no Enem. Morreu? Não. Tá vivo? Próximo ano. Acabou. Simples assim. Estamos paralisados pelo Covid-19. Vamos trabalhar com o real. Não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer? Vamos trabalhar em cima disso. Sei lá, queimei o ano, vou queimar o ano. Para não falar aquele palavrão que a gente gosta, né? Chuta o balde, foda-se, né? Eu tenho outras coisas. Eu preciso apreender essa realidade de uma outra forma. Freud vai chamar isso de sublimação. Eu preciso sublimar. É uma realidade ilusória. Schopenhauer. Uma realidade ilusória. Sheila, não é ilusória o que a gente está vivendo. Sofrimento nesse momento é temporal e passageiro. Vai passar. Eu preciso deslocar, tirar o foco disso, olhar outra coisa, sublimo isso, faço outras coisas, porque eu estou vendo a minha maneira de aprendê-la. Vou trocar em miúdos para vocês. Tem um meme que é um copo d'água transparente e ele está pela metade, 2 pessoas olhando o mesmo copo. O de cá vai dizer, nossa, o copo está quase cheio. O outro vai dizer, nossa, o copo está vazio, está quase vazio. Então, é uma perspectiva de olhar. Está apenas pela metade, é apenas um copo pela metade. Nós fomos cerceados esse ano por uma condição de vírus que nos colocou na situação onde a gente está. A perspectiva, a realidade conhecida é uma ilusão do eu
e de sua maneira de apreendê-la. Você está pregando otimismo? Eu não, é o Schopenhauer, que era o cara mais pessimista da vida. Não sou eu, não briga comigo não, é o cara aqui, ó. Então, a realidade conhecida é uma ilusão do eu e de sua maneira de apreendê-la. Então, tanto bom, muito, muito bom, quanto muito ruim, é só uma ilusão. Porque as coisas esvaem, elas passam, elas desvanecem, né? Elas acabam, elas são cíclicas, começo, meio e fim. Aceita que dói menos. Não briga comigo, é o cara, tá? Outra concepção de Schopenhauer é a vontade como força cega e infinita da natureza e uma aspiração inconsciente sobre o indivíduo. Essa vontade ela é involuntária e incontrolável no homem, mesmo após sua morte. A fala é dele, não morri, não voltei, não sei como é que funciona lá depois da morte, mas a fala é dele, tá? Não briguem comigo. Essa vontade ela é involuntária e incontrolável no homem. Essa vontade que ele está falando é o eterno querer viver, é o mundo e a minha vontade, é a representação, que ela é involuntária, que o Freud chama de inconsciente. É involuntário, quando vê, você já fez. Quais foram as forças que te impulsionaram a chegar naquela condição? Schopenhauer também vai dizer que a reflexão filosófica e a contemplação artística como superação do sofrimento da vida corrente da vontade. A reflexão filosófica, eu paro. Sabe aquela história de parar um minuto antes de dar uma resposta? De pensar um pouquinho antes de falar alguma coisa? E a contemplação artística como superação do sofrimento da vida decorrente da vontade. Grosso modo, vamos trocar em miúdos, tem coisas que a gente precisa aprender a contemplar de uma maneira mais artística, né? Por isso que a gente tem os memes, por isso que a gente tem o Porta dos Fundos, por isso que a gente tem inúmeras questões aí, para que eu possa superar o sofrimento decorrente da própria vontade. Cada pessoa, né? Por isso que a gente tem pessoas que vão falar assim, esse humor, eu não gosto dessa palavra humor negro, tá? Eu gosto mais do humor ácido. Acho que penso que fica melhor falar humor ácido, que é uma maneira de você fazer graça até com o sofrimento. Por exemplo, bom, vou deixar para lá, não vale a pena a gente falar desses exemplos agora, não. Mas são questões de você meio que brincar com coisas sérias. Era mais ou menos isso, tá? E aí tem uma citação de Schopenhauer, que eu acho muito interessante, que é: a vontade é uma aspiração inconsciente do corpo. Entenda inconsciente como aquela força que move você sem você saber o que é, tá? Você nem sabe o que aquilo está te movendo. As ações são só sintomas. O inconsciente, ele é mestre de algo que você não sabe. E ele está voltado lá na primeira infância, de alguma coisa que foi instituído, de algum desejo, de alguma vontade, de alguma relação de prazer e desejo, de lá da infância, desde quando a gente mamava, desde quando a gente fazia xixi, cocô na fralda. O inconsciente começa a trabalhar a partir disso, tá bom? É uma aspiração inconsciente do corpo, uma sede inextinguível, ela não acaba. O inconsciente é uma aspiração, né, de uma sede inextinguível que não acaba, que dura o tempo da vida e transcende a ela, que é essa situação da superação mesmo após a morte. Entre a satisfação e a insatisfação, que é o que acontece, eu satisfaço e continuo insatisfeito. Aquela coisa assim, eu comi uma maçã, mas não era isso que eu queria comer, mais ou menos isso. Entre o tédio e a dor, diz Schopenhauer, a vida oscila e sofre. Então, entre a minha satisfação e a insatisfação, entre o tédio e a dor, diz ele, a vida oscila, ela vai oscilar e automaticamente ela também vai sofrer. O fim dessa sucessão de dor, prazer, alegria, tristeza, medo, raiva, nananana, como a menina do BBB, nananana,
O fim dessa associação, em substância, é ilusório. Como que é ilusório? Se eu estou sentindo, eu estou sofrendo, Sheila. Não sou eu, é o Schopenhauer, bebê, que está dizendo. Em substância, o fim dessa associação em substância é ilusório. Com a posse do desejado, todo atrativo se desfaz, porém o desejo renasce de forma nova. E com ele vem a necessidade. Então, eu quero muito essa garrafa, comprei ela, a partir do momento que eu a adquiri, perdi o tesão. Por quê? O fim dessa associação em substância é ilusório. Com a posse do desejado, todo atrativo se desfaz, porém o desejo permanece de forma nova. E com ele vem a necessidade. Caso contrário, surge a tristeza, o vazio, o tédio, inimigos ainda mais terríveis do que a necessidade antes caracterizada pelo desejo. Eu começo a frase com vontade, termino com desejo. Nesse sentido, a vida é dor e o progresso histórico uma ilusão. Eis o pessimismo schopenhaueriano. O que ele fala? Eu vou o tempo todo desejar. Eu até adquiro o que eu quero, mas o desejo que é inconsciente, que está lá atrás, que já está inscrito em mim, eu nunca... Deixa eu respirar. Você nunca vai satisfazer o seu desejo. Isso é inconsciente, praticamente ilusório. Você pode ter carro, casa, apartamento, mulher, tudo o que você quiser, homem, sei lá, qualquer coisa. O desejo é estar vivo. E o que eu tenho não pode me governar. Eu preciso governar o meu desejo, mas não existe governo sobre o desejo. O que existe é eu estar cerceado pela minha moral, cerceado pela minha ética, cerceado pela minha concepção de indivíduo, ok? E aí ele vai dizer, nesse sentido, a vida é dor e o progresso histórico, que é o que o Hegel fala que o homem é histórico e é progressão histórica, ele vai dizer, nada disso, Hegel, é tudo ilusão. Eis o pessimismo schopenhaueriano. Então, o Schopenhauer vai dizer que o mundo é representação da minha vontade. Eu quero um carro zero. Eu represento essa vontade fazendo o quê? Comprando a porra do carro zero. Quando eu acabar de comprar o carro, eu quero equipar ele todo, se ele não vier equipado. Depois, eu vou trocar, porque saiu um outro melhor. E a vida é desejo. Ele não está batendo de pau aqui, não. Ele está dizendo que aquieta o bumbum na cadeira, porque você vai viver desejando, porque o desejo, o importante da vida é desejar. Está dentro de nós a arte do desejo. Me fiz entendida, galera? Eu espero que sim, né? Vocês não estão aqui para a gente discutir, seria muito bom a gente discutir no sentido bem legal. O Kierkegaard, ele vai trazer uma filosofia do indivíduo. Ele vai trazer, finalizando aqui, o Schopenhauer foi o penúltimo, o Kierkegaard, a página 160, ele vai trazer a filosofia do indivíduo. Ele vai centrar, tem a ver com o eu, óbvio, tem a ver com o eu. A gente está falando ainda do movimento do idealismo alemão, que pauta as concepções a partir do romantismo, movimento específico da arte, da literatura, onde pauta ali o sujeito, a subjetividade do artista, a subjetividade, nesse caso, do filósofo, do escritor, representando os seus desejos, colocando para fora as suas inquietações, sua alma, seu desejo. A gente viu em Schopenhauer que esse desejo é infinito, enquanto o ser humano existir, e depois da morte, continua desejando, continua amando, continua querendo, continua tendo tesão, enfim. Né? E que essa conta não fecha nunca, é por isso que a gente sempre quer mais e mais, por isso que a gente faz análise, né? Por isso que a gente vai para terapia, por isso que alguns casamentos não duram até sempre, isso é normal, a vida é cíclica, é feita de desejos, isso é natural. O Kierkegaard, ele vai dizer, ele vai pautar uma filosofia do indivíduo a partir de uma existência individual que se caracterizava pela liberdade. O ser humano é aquele que escolhe o que se torna.
Ele vai colocar essa filosofia do indivíduo a partir do momento de uma responsabilidade. Mais uma vez, a filosofia de Kierkegaard, ele vai convidar você a ser responsável pelas suas ações. Inclusive as ações em Schopenhauer, dos seus desejos. Tudo que eu quero, eu vou lá e faço. Beleza, seja responsável por isso. Compra e paga, ok? Resolve o que tem que resolver. Trocando em miúdo, trazendo para uma filosofia prática, eu quero muito passar no concurso. Estuda. Eu quero muito... Faça. Vamos começar. Levanta o bumbum. Vamos embora ali para a gente fazer. Essa é a ideia de uma filosofia do indivíduo a partir do pensamento de Kierkegaard. O cristianismo na reflexão sobre a fé e a experiência religiosa em uma perspectiva problematizadora da existência. O Kierkegaard, ele vai trazer uma concepção cristã do pensamento filosófico, ele vai trazer esse questionamento de Deus e todas as coisas, mas ele vai falar que nós existimos a partir de um grande criador, desse outro, que é o próprio, que é o divino, que é Deus, numa concepção cristã propriamente dita, de Jesus Cristo mesmo, ok? A possibilidade, a angústia e o desespero, enquanto não se aceitar na dependência de Deus, o ser humano é um ser angustiado. O Kierkegaard, ele vai falar de uma solução suprema para o homem. Só por meio dessa solução suprema para o homem, que é Deus, o homem consegue sair dessa condição de angústia. Que condição de angústia é essa? Essa condição aqui, ó, de desespero e pessimismo que o Schopenhauer falava. Quanto mais eu desejo, mais eu quero desejar, isso cria em nós uma angústia muito grande. Resolvido o problema. Kierkegaard fala assim, resolva essa possibilidade, a angústia e o teu desespero, aceitando que você é altamente dependente de Deus. Então, mais uma vez, quem diz que a filosofia nega Deus, pelo amor de Deus, vamos ler, que o cara está dizendo para você ser dependente do Criador. Deus, em nome de Jesus, amém. Ouviu? Amém, igreja? Então, e você pode questionar tudo isso, você tem todo o direito. O ser humano é um ser angustiado e ele só sai dessa condição de angustiado quando ele se volta para o seu Criador, tá? Transcendente, maior que ele, supremo a ele. A filosofia de Kierkegaard foi precursora do existencialismo, trazendo a existência por realidade concreta do indivíduo. Bom, gente, a gente fecha aqui esse capítulo 8. Um abraço em vocês, eu estou morrendo de saudade. Quando a gente voltar, a gente vai falar muito ainda desses capítulos, a gente vai voltar a falar tudo isso, a gente vai discutir muitas coisas. Espero que vocês estejam fazendo da vida de vocês produtiva. A respeito do capítulo 8, ele trouxe para a gente um período do idealismo alemão, onde há uma subjetividade em cada um de nós, somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis por aquilo que a gente quer. Em Schopenhauer, o mundo é a representação da minha vontade, do meu desejo. Então, se eu quero, eu vou lutar por aquilo que eu quero. E todas as coisas. E eu fechei, não fui eu que fechei, quem fecha é o próprio material do poliedro, fecha com Kierkegaard dizendo sobre a dependência de Deus. Eu sou cristã, né? Vocês sabem disso, né? Eu acredito em tudo, mas penso nessa dependência humana também. Fico por aqui, um beijo em vocês, estou morrendo de saudade, até a próxima.